Cadê essa galera? Where is the povo? Where is the povo? Opa, Daniel Brumati. Daniel Brumati. Two people. Beleza, Dani? Anthony. Vivian. Tainara. Bom dia, Vivian. Bom dia, Anthony de óculos novo. Bom dia, Dani. Bom dia, Tainara. É isso aí. Como estamos, meus queridos? As decisões de prestes a retornar presencialmente, o que vocês acham disso? Voltaremos ou não voltaremos? Não, Vivi. Eu não vou voltar, não. Tainara, não. Entra. Daniel. Também não. Daniel, não? Entendi. Alguma razão especial? Prefiro estar vivo para entrar na faculdade. Também. E deixa eu te perguntar. Eu sou grupo de risco. Ah, é? Poxa. Mas eu entendo perfeitamente. Perfeitamente. Estaremos juntos de qualquer maneira. Oi? O que foi que você falou? Eu até esqueci o que eu ia te perguntar. Tá, né? Esqueci. Ah, tá, lembrei. Se por exemplo... beleza, não presencial. Se, sei lá, vocês, de forma geral, se adaptaram a essa forma remota, se é muito ruim, muito diferente. Não, diferente é, mas se é muito ruim, entendeu? Eu não achei ruim, não. Eu prefiro estudar pelo online. Eu já estava acostumado já, na verdade. Anthony, eu também, aí que eu ia chegar. Eu também, como eu sempre preferi estudar sozinho, online, e também como já fazia isso em alguns cursos, eu te confesso que não só, assim, não tive problema com adaptação, como vou te falar, eu gostei bastante, tá? E vou falar assim, de forma geral, assim, alguns alunos meus de ensino médio, por exemplo, cara, eles têm um rendimento muito melhor assim do que presencial. Alguns, Eu inclusive... achei péssimo online. É mesmo? Porque presencialmente conversa mais. Exatamente. Alguns que, assim, cara, não rendiam absolutamente nada. E não dava nem para saber se era assim, se sabia ou não sabia. Porque não se davam a oportunidade de tentar entender algo, entendeu? De absorver algo. Eu Então, acho assim, que, pelo menos para mim, eu acho que eu senti melhor porque acho que com a internet, né, tipo, nas minhas mãos, coisa na minha mão, dá para eu, uma coisa que eu não entendi, procurar ao mesmo tempo em outro lugar, que dá para eu ver outra coisa em outro lugar, outra legal. coisa em outro lugar, e fica mais Usar as fácil. ferramentas a nosso favor, isso aí. Mas, Tainara, o que que te falta mais? Que se sente falta, Concentrar comparativamente? direito, sabe? Como é que é? Eu não consigo me concentrar direito. Igual no Entendi. começo do ano, quando tava na escola, nossa, aquilo eu tava assim. Aqui não, já foi caindo, assim, Entendi. não dá aquele ânimo mais. Concordo. E assim, eu acho que também tendo pessoas ao lado, a gente sente também um pouquinho a ideia não de uma concorrência de maneira de competição, mas assim, é como se a presença de alguém parece que estimulasse a você continuar ali, entendeu? Tem essa também. Mas assim, de forma geral, eu acho que tem coisas boas, tem algumas que são ruins, a falta do contato assim, definitivamente é ruim. O que houve, Natália? Tudo bem? Tudo jóia? Tô ouvindo vocês. Oi? Desculpa. Tô ouvindo vocês. Ah, então tá jóia.
Passando o que na mão? Álcool em gel. Entendi. É gostosinho. Então vamos lá. É isso aí, meus queridos. Vamos iniciar. Deixa eu ver aqui. Anthony, recebi lá seu arquivinho lá, sua foto lá da resolução, tá? Vamos nessa. Deixa eu abrir então o nosso arquivinho aqui. Opa. Uhum. Ctrl V. Belezinha, belezinha. Ok. Shows. Meus amigos, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Hoje nós daremos início ao nosso estudo de geometria analítica, tá? E lá no final a gente volta na parte de probabilidade, como havíamos conversado antes. Nós começaremos com os elementos da geometria analítica. Vocês que são mais antenados com relação às datas, nós estamos há quanto tempo da nossa provinha? Alguém sabe me dizer? Exatamente? Ou aproximadamente? Dá mais de 3 meses e meio, se eu não me engano. Mais de 3,5. Nós estamos finalizando o mês 9. Mês Que a 9. prova é 17. 3 meses e meio. 3,5. Um pouquinho de 3. Embora eu não sei como é que será o fim do ano, assim. Cadê vocês que sumiu aqui para mim? Ah, tá. Como é o calendário que a escola propôs? Aliás, nenhuma das escolas eu sei como é que vai ser o calendário. Se para, quando para, se vai até janeiro, se não vai até janeiro. Mas só sei que estamos aí à disposição. Vamos lá, meus queridos. Deixa eu só abrir aqui um outro arquivo aqui para gente. Para que a gente possa começar a nossa geometria analítica. Bom, primeiro, geometria analítica, meus queridos, é um misto entre álgebra, onde na álgebra a gente tem todas as nossas formulazinhas, manipulações de equações, sejam equações de primeiro grau, de segundo grau, frações, potências, raízes. Então, é um misto de álgebra com geometria, onde nós temos as formas geométricas, os elementos geométricos como ponto, reta, circunferência, e para quem vai fazer alguns vestibulares mais específicos, entram também hipérboles, parábolas, cones, essas coisas todas, ok? Então, é um misto entre geometria e álgebra. Tanto é um misto entre geometria e álgebra que nós vamos sempre dar os dois enfoques. Eu particularmente, até porque sou mais visual e sou muito fã da geometria clássica, todas as nossas questões de analítica, eu sempre vou tentar dar os dois enfoques. Até porque nas questões de analítica que envolvem questões de múltipla escolha, às vezes um desenhozinho, uma representação, na verdade, gráfica, e não precisa ser nada muito milimetrado não, tá? Uma representação gráfica, ela resolve muitas das nossas questões sem que seja necessário fazer nenhum cálculo sequer, ok? E mesmo que às vezes não resolva, só a representação da situação proposta, ela já permite a gente eliminar algumas alternativas que são absurdas se a gente analisar a figura. Então, por isso que eu sempre vou dar os dois enfoques, não vou só partir para os cálculos, até porque os cálculos de geometria analítica são muitos e muito intensos, às vezes são muito grandes, ok? Então, nós vamos ter os dois enfoques, joia?
E, meus queridos, a nossa geometria analítica, ela se divide em vou colocar 3 ou 4 capítulos, mas eu vou colocar 3. O capítulo número 1 é o que a geometria analítica chama estudo do ponto. Tudo que for relacionado a pontos representados no nosso plano cartesiano, que é o nosso objeto de estudo na geometria analítica. Então, capítulo 1, estudo do ponto. Capítulo 2, estudo da reta. Capítulo 3, estudo da circunferência. São os 3 itens que são cobrados na nossa provinha do Enem. As cônicas, que são chamadas elipse, hipérbole e parábola, elas não são cobradas na nossa provinha do Enem. Já esses 3 elementos são fundamentais, principalmente o capítulo 2, estudo da reta, onde você já estudou a reta quando viu funções de primeiro grau. Só que agora você vai ter elementos adicionais, onde você até pode fazer uma escolha entre trabalhar com retas, funções de primeiro grau, utilizando o caminho da álgebra ou utilizando o caminho da geometria analítica. Eu digo que o caminho da geometria analítica, por diversas vezes, faz o estudo das funções de primeiro grau ficarem mais simplificados, mais reduzidos. Beleza? Mas vamos lá. Meus queridos, não tem como começar a falar de geometria analítica sem a gente falar sobre o nosso principal elemento, que é o nosso sistema cartesiano. Deixa eu mudar aqui essa fonte, porque eu não gosto dela para títulos. O nosso sistema cartesiano... Ih, caramba. Foi mal. Deixa eu abrir novamente. Fechou tudo aqui. Não sei o que aconteceu, mas vamos abrir novamente. Ok. Está aqui o nosso sistema cartesiano. Esse título aqui também está muito perdido ali. Ah, pera lá, que eu não estou apresentando nada para vocês ainda. Beleza. Alt Tab. Share screen. Agora sim. Agora estou. Confere? Sim. Beleza. Meus queridos, primeiro, o nosso sistema cartesiano nada mais é do que o nosso plano cartesiano, que é um conjunto formado por duas retinhas ortogonais, ou seja, duas retinhas que são perpendiculares. Deixa eu dar um Ctrl C aqui para a gente. Duas retinhas perpendiculares, conhecidas como eixo das abscissas sendo o nosso eixo X, e ordenadas, o nosso abscissas, nosso eixo X horizontal, e o eixo das ordenadas sendo nosso eixo vertical. Ok? Abscissas e ordenadas. Então, são duas retas ortogonais, perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus entre si, chamados de abscissas e ordenadas. Essas retinhas, quando elas se encontram, elas dividem o nosso plano em 4 regiões, assim como aconteceu na nossa trigonometria, em 4 regiões chamadas de quadrantes. Só que existe uma pequena diferença entre o nosso plano cartesiano e o nosso ciclo trigonométrico quando a gente fala de quadrantes. O nosso ciclo trigonométrico, os quadrantes sempre estão naquelas posições indicadas, independente do que aconteça. Já o nosso sistema cartesiano, esse aqui é o nosso sistema cartesiano padrão, tradicional. Mas essas coisas podem alterar de acordo com o humor, a vontade de quem está e do objetivo daquilo que esteja sendo cobrado da gente. Então, por exemplo, essas retas que representam os nossos eixos X e Y, abscissas e ordenadas, elas são retas orientadas.
Na geometria analítica, a gente vai trabalhar muito com orientação das coisas. Por quê? Geometria analítica trabalha com posicionamento. É como se fosse localizações geográficas, latitude e longitude. A gente precisa saber posicionar os elementos dentro do nosso plano, dentro do sistema cartesiano. Então, como a gente trabalha com localização, por exemplo, na geometria plana, se eu disser que eu tenho um segmento AB, o segmento AB é a mesma coisa que o segmento BA. Por quê? Porque na geometria plana a gente está preocupado com os tamanhos dos segmentos, as medidas das nossas figuras. Então, AB e BA têm o mesmo tamanho, mesma medida. Mas na geometria analítica, AB e BA são coisas completamente diferentes. AB é um segmento orientado que sai de uma localização A e vai até uma localização B. Já BA, ele sai de uma localização B para ir até uma localização A. Em termos de distância, é a mesma coisa. Mas em termos de localização, são coisas completamente diferentes. Eu saí de A e ir para B e saí de B e ir para A. Então, a gente trabalha muito com a questão da orientação. E o nosso plano cartesiano, ele trabalha com duas retas orientadas. Essas setinhas, elas não são decorativas. Elas dizem para a gente qual é o sentido de crescimento das nossas retas. O ponto de encontro das retas é o chamado de ponto O ou ponto zero. E esse ponto zero, ele separa para a gente onde está a parte positiva e a parte negativa do eixo. Depende de como é o crescimento desse eixo. Então, por exemplo, nosso eixo X, ele cresce da esquerda para a direita, segundo a orientação da nossa setinha. Então, é porque eu posso garantir que na parte esquerda, antes do zero, tem os negativos, já que eles crescem nesse sentido. E a parte direita é a parte positiva, onde a gente vai crescendo à medida que a nossa reta vai se desenvolvendo. Prof, Oi. rapidinho, lá no início você falou dos dois eixos, você falou que as retas eram o quê? Perpendiculares? Orientar a ortogonais, que é a mesma coisa que perpendiculares. A gente, quando fala em perpendiculares, normalmente a gente está falando de segmentos de reta, pedaços de reta, ok? E ortogonais a gente usa quando a gente está se referindo a duas retas infinitas, mas que dizem a mesma coisa, formam um ângulo de 90 graus, ok? São uns preciosismos que eu acho da geometria, que na verdade significam a mesma coisa. Tudo bem? Ok, Natália? Sim. Beleza. Eixo Y orientado de baixo para cima significa que ele cresce nesse sentido. Então, ele está te dizendo que na parte de baixo eu tenho os valores negativos e na parte de cima eu tenho os valores positivos. E, meus queridos, o que define a localização de um quadrante no nosso plano cartesiano são os sinais das coordenadas dos pontos localizados nessas regiões. Por exemplo, se eu tiver um ponto localizado aqui no primeiro quadrante, o que me define que esse ponto está no primeiro quadrante? Todo ponto ele tem sua latitude e longitude, suas coordenadas geográficas, sua localização, que aqui para a gente vai ser uma coordenada x, que confesso que eu não lembro na geografia se a coordenada x é latitude, y é longitude, ou se é o contrário. Alguém lembra disso, da geografia? X Eu sei, por exemplo, que um ponto ele tem suas coordenadas x e y nessa ordem. Por isso que essa representação é chamada de par ordenado, porque é um par porque tem duas informações ali, latitude e longitude. E ele é ordenado porque sempre tem que vir na ordem, primeiro x, depois o y. Então, desculpa que eu acabei não ouvindo vocês. A coordenada x na geografia representa latitude ou longitude? Longitude. Longitude é eixo x. E latitude, eixo y. Confere, então. Isso. Beleza. Então, observe que um ponto localizado aqui no primeiro quadrante
qualquer lugar aqui do primeiro quadrante, ele vai ter a sua coordenada x sempre na parte positiva do eixo. E vai ter a coordenada y dele também na parte positiva. Então, o que caracteriza alguém do primeiro quadrante é ter as duas coordenadas positivas. Já para alguém estar no segundo quadrante, observe que ele está sendo cercado por parte negativa de x e parte negativa de y, como diz aqui a nossa ilustração. Para alguém estar no terceiro quadrante, ele está cercado pela parte negativa dos dois eixos, menos e menos. E no quarto quadrante, ele está cercado por x positivo e y negativo. Então, na verdade, é isso que define em que quadrante um ponto ou qualquer elemento geométrico onde ele está localizado no plano cartesiano, através dos sinais das suas coordenadas. Por que eu digo isso? Porque pode acontecer, ok? E aí eu não sei se é por má fé, se é exigência demais, ou se é isso que está sendo avaliado. Pode ser que os seus eixos eles mudem de acordo com o desejo do aplicador da questão. Por exemplo, não muito distante, eu já vi uma questãozinha, onde o que estava sendo avaliado na questão era simplesmente isso mesmo. Era a questão de reconhecimento do plano cartesiano. Foi dado um plano cartesiano da seguinte maneira, por exemplo, isso aqui, e onde chamava esse cara de x e esse cara de y. E perguntava-se, por exemplo, um ponto localizado nesta região estaria localizado em que quadrante? Essa foi uma questão de concurso, ok? Concurso eu dei aula para a Polícia Militar daqui do Espírito Santo. E como eu dei aula para eles em 2018, 2018, a prova foi em 2019, isso aí. Perguntava isso daí, no concurso. Em que quadrante esse ponto estaria localizado? E eu te pergunto, qual seria a resposta? Em que quadrante um ponto com essa configuração estaria localizado? Segundo quadrante. Quem define isso para a gente são sinais. Porque, eixo Y é o nosso eixo horizontal. Definiu-se dessa maneira. E olha a setinha, ele me indica o sentido de crescimento. Ou seja, no encontro eu tenho 0, então, nessa partezinha da esquerda, já que o sentido de crescimento é esse, é onde o meu eixo Y fica negativo. E na parte direita, onde ele fica negativo. Positivo, negativo. Já o eixo X cresce de baixo para cima, então ele é negativo embaixo e positivo em cima. E observe que aqui nós invertemos a ordem. Todo ponto ele é representado por um par ordenado, sendo o X vindo primeiro, o Y depois. Então, eu tenho X do ponto P e Y do ponto P. Só que aqui, o meu eixo X, ele está aqui na vertical. Ou seja, no eixo X eu caio na parte negativa. E o meu eixo Y aqui veio representado como sendo horizontal, mas eu caio na parte positiva do Y. Então, quando eu tenho X negativo e Y positivo, isso caracteriza meu segundo quadrante. Então, é raro? É, mas na questão do plano cartesiano, a gente está condicionado ao tipo de plano cartesiano que está sendo exigido da gente. Se nada for exigido, o convencional é isso aqui. Ok? Se alguém... Bom, acho que é a Dani que vai para a área de exatas. É isso, Dani? Estou errado? Acho que daqui você é o único. Eu creio que sim. Embora Anthony ainda resista a essa natureza exatas dele. Entendeu? Mas se o Anthony... Não, Anthony, só estou reforçando algo, tá? Vai que um dia você está lá no quarto período de medicina. Segunda opção. Quarto período de medicina, aí Anthony acorda um dia e fala assim, estou infeliz. Não quero medicina para minha vida. Acho que eu vou para a engenharia civil. Você não vai negar a natureza, né? Supõe, tá? Suposição. Mas Dani é de exatas. Dani vai fazer exatas.
Lá na Exatas, Dani, você vai ver a geometria analítica, por exemplo, em 3 dimensões. Vai ter um eixo X, eixo Y e eixo Z. Lá na geometria analítica de 3 dimensões, por exemplo, X e Y não são esses convencionais. Quando a gente coloca, inclusive, pode aparecer, inclusive, para a gente, geometria analítica tridimensional, tá? Isso já apareceu no Enem, inclusive. No eixo, na geometria analítica de 3 dimensões, se eu não estiver enganado, ok? O X é o vertical, Y é esse aqui na horizontal e esse aqui é o eixo Z. Aí quando aparece um ponto qualquer, ele vai um ponto aqui, sei lá, no espaço. Ele vai ter uma distância em relação à origem, ao eixo X, outra uma em relação ao eixo X, outra em relação ao eixo Y e outra em relação ao eixo Z. Então são 3 dimensões e a ordem já muda. Então, essa questão do plano cartesiano, ele varia muito dependendo do estudo que esteja sendo feito. Ele não é algo fixo, beleza? Ótimo. Então, esse é o nosso objeto principal. E todo ponto, você só pode dizer que conhece um ponto se você souber as suas 2 coordenadas, x e y, abscissa e ordenada nessa ordem, beleza? Não dá para dizer que você conhece um ponto se você não souber as suas coordenadas. Muito bem. Uma vez, então, conhecido aí, trabalhando com o nosso primeiro elemento da geometria analítica, agora nós vamos para o primeiro elemento de cálculo, e será o primeiro de muitos, mas muitos mesmo. Geometria analítica são 3 capítulos, mas que tem fórmulas para dar e vender. Então, a primeira delas, eessazinha aqui é, não fecha, por favor, distância entre 2 pontos. Esse cálculo aqui, eu considero disparadamente, eu não tenho dúvidas que é o principal cálculo que a gente tem na geometria analítica. Distância entre 2 pontos. Esse cálculo vai nos acompanhar em todos os nossos capítulos da geometria analítica. Sejam esses 3 que nós vamos ver, sejam nos outros 3 que só aparecem para específico para exatas. Distância entre 2 pontos. E distância entre 2 pontos na geometria analítica trabalha com um elemento muito popular dentro da nossa geometria euclidiana, geometria tradicional, geometria plana. Então está aqui, ó, uma ilustração. Suponha que a gente tem o nosso plano cartesiano e eu te forneça 2 pontos. Então, como eu disse para vocês, eu só posso dizer que eu conheço um ponto se eu souber as suas coordenadas. Então, aqui, por exemplo, a coordenada x do nosso ponto A foi chamada de x1, coordenada y do ponto A, y1. Então, ele é representado através de suas coordenadas. E o mesmo acontece com o ponto B. Ele tem uma coordenada x, x2, e uma coordenada y, y2. Então, se eu tenho as coordenadas, então eu posso dizer que eu conheço esses pontos. E agora, então, eu preciso da distância entre eles. A gente já comentou isso aí quando a gente fez o estudo da circunferência na geometria plana. Eu comentei com vocês o seguinte. Bom, primeiro, toda distância que eu tiver que calcular horizontalmente, eu posso usar um conceito da física, que é o conceito de ΔS, deslocamento, que é posição final menos inicial. E como é que eu sei qual é o final e o que é o inicial? Depende da orientação do meu deslocamento. Observe que essa medida que eu coloquei vermelhinho, horizontal, já que ela está na horizontal, eixo X, ela cresce nesse sentido da setinha. Então, significa que a minha posição inicial é o x2 e a posição final é o x1. Então, essa medida horizontal, dada como um ΔS, seria posição final, x1, menos posição inicial, x2. Por quê? Porque esse é o sentido de crescimento das nossas medidas horizontais. Da mesma maneira que medidas que estão na vertical,
medidas verticais também podem ser calculadas usando esse conceito do ΔS da física, onde se ele cresce de baixo para cima, a minha medida inicial, meu valor inicial, posição inicial é y1 e a posição final é y2. Isso significa que essa distância medida verticalmente, aqui nessa figura, seria dada por y2 menos y1. Até aqui, meus queridos, ok? Sim ou não? Sim. Ótimo. Mais alguém? Ok. Então, medidas horizontais ou verticais, isso vale para geometria plana, espacial e analítica. Medidas verticais ou horizontais são medidas apenas através de uma subtração, posição final menos inicial. Agora, qualquer medida que possua qualquer inclinação que seja, mínima, máxima, qualquer inclinação, não sendo vertical nem horizontal, essas medidas sempre serão calculadas através do teorema de Pitágoras. E aí, só para relembrar, quando a gente tratou de circunferências, por exemplo, nós vimos, por exemplo, que quando a gente tinha duas circunferências com tamanhos diferentes, a gente viu que algo fundamental era ligar os centros. Outro algo fundamental era ligar os pontos de tangência até o centro da circunferência, formando 90. E essas medidas verticais, beleza, tranquilo, é só verificar o tamanho disso daí. Horizontal também, mas medidas que possuam qualquer inclinação sempre tinham que ser obtidas através de Pitágoras. E para fazer Pitágoras eu preciso ter um triângulo retângulo. Então nós vimos que a gente precisava construir um triângulo retângulo para que a gente pudesse manipular essas medidas que são inclinadas. Não importa que geometria seja, distâncias que possuam qualquer inclinação têm que ser resolvidas por Pitágoras. Tem que ser. Isso é obrigação, ok? Então, meus queridos, distância entre dois pontos vai ser calculada justamente utilizando o nosso teorema de Pitágoras. E a nossa expressão é estazinha, que eu vou te apresentar aqui agora. Deixa eu só aumentar um pouquinho. Ok? Onde está aqui, ó, a distância entre A e B, que pode ser representada dessa maneira, ou também pode ser representada assim, Dzinho, e o índice AB. De onde vem essa expressão? Se eu fizer Pitágoras, eu tenho hipotenusa ao quadrado é igual 1 dos catetos ao quadrado, e um dos catetos é x1 menos x2, e olha que ali ele colocou x2 menos x1, e é isso que eu quero falar com vocês agora. Ó, cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. E aí, como eu quero a distância e não o quadrado da distância, aí sim a gente aplica a nossa raiz quadrada e nós temos essa expressão. Observe que aqui no nosso xzinho ele colocou uma ordem x2 menos x1, mas no yzinho colocou y2 menos y1. Isso aqui, nesse material que você depois vai receber também, eu coloquei proposital justamente para explicar isso aqui aqui nessa explanação, que é o seguinte. Falei com vocês que distâncias, como geometria analítica trabalha com localização, x1 menos x2, eu estou me deslocando desse ponto inicial x2 até o final x1. Essa seria a minha distância. Até porque, se você observar aqui, se eu fizer x2 menos x1, como x1 é maior, vai dar um resultado negativo. E a gente não tem distâncias que sejam negativas. Porém, nesta fórmulazinha de distância, já que a gente usa Pitágoras, a gente tem que elevar isso aqui tudo ao quadrado. E quando eu elevo ao quadrado, não importa se o meu resultado aqui dentro é positivo ou negativo. Quando eu elevo ao quadrado, fica tudo positivo. Então, nessa expressão de distância, que nós estamos trabalhando com os quadrados,
Aqui, a ordem com que eu for subtrair não vai alterar o meu resultado final, porque esse quadrado elimina os sinais. Porém, nos outros elementos de cálculo que nós vamos utilizar, vários deles não terão aquele expoente 2 para poder consertar as coisas. É necessário a gente verificar qual é a ordem da nossa subtração. Então, aqui foi proposital. Coloquei um na ordem correta e o outro não, só para mostrar que, independente da ordem, no cálculo de distância, esse quadrado ele acaba corrigindo qualquer deslize que a gente possa cometer. Beleza? Então, tá aí. Distâncias que possuem inclinações sempre serão usadas por Pitágoras. E aí, meus queridos, vocês raramente vão me ver resolver distância entre dois pontos usando essa fórmula. Estou te apresentando porque é o protocolo. Mas eu sempre vou vir sempre no cantinho da minha resolução, vou fazer ele nem que seja um rabisco qualquer, só para eu poder enxergar o que está acontecendo, construir o triângulo e resolver Pitágoras. Eu sempre vou fazer Pitágoras, beleza? Tendo número ou tendo variável. É a minha forma de conduzir essa parte da geometria analítica, distância entre dois pontos. Tudo bem, meus queridos? Até o momento? Sim ou não? Sim. Beleza. Vamos ao próximo elementozinho. E aí nós já temos, inclusive, material para a gente fazer aqui bons exercícios sobre essa parte inicial da geometria analítica. Bom, nosso segundo item será o nosso chamado... Não é essa fonte que eu quero. Deixa eu pegar essa aqui. Ctrl C, Ctrl V. É ponto médio de um segmento. Ponto médio de um segmento. Beleza. Então, esse é o nosso segundo item. Observe, então, essa ilustração que eu apresento a vocês. Ctrl V. Está aqui. Peguei um segmento AB, ponto A, suas coordenadas, ponto B, suas coordenadas, e eu escolho agora dividir o meu segmento ao meio, ponto médio de um segmento. Esse ponto médio, obviamente, como ele é um ponto localizado no estudo da geometria analítica, plano cartesiano, ele terá as suas coordenadas também. Eu vou chamar essa coordenada x de xm, x do ponto M, ponto médio, e vou chamar essa coordenada y de ym. Ok? Ótimo. Podemos resolver isso aqui. Acho que vocês já enxergam, por exemplo, que tem uma ferramenta da geometria plana que poderia resolver essa situação aí. Alguém pode me dizer que ferramenta seria essa? Semelhança de triângulo. Exatamente, semelhança de triângulos. Ótimo. Porém, Natália, nós vamos fazer o seguinte. Bom, para achar as coordenadas do nosso ponto médio M, ok? Então, ponto M. Se eu tenho isso aqui por escrito, deixa eu colocar bonitinho. Para achar as coordenadas do nosso ponto médio M, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos calcular de maneira igual, porém separada, para encontrar nossas coordenadas x e y. Achar as coordenadas de um ponto médio M, deixa eu pegar aqui para a gente, Ctrl C. Para achar as coordenadas do nosso ponto médio M, nós vamos simplesmente trabalhar com o conceito de ponto médio. Se ele está no meio do caminho, ele é um ponto médio, observe que a coordenada x do ponto médio, ele está exatamente no meio exato entre as coordenadas x das nossas extremidades A e B. Então, como é que eu acho alguém que está exatamente no meio entre dois valores? Tirando uma média aritmética. Então, para achar a coordenada x do nosso ponto médio,
eu vou calcular de forma separada, porém de maneira igual para x e para o y. A coordenada x do ponto M está no meio do caminho entre as coordenadas x das extremidades. Da mesma maneira que a coordenada y do ponto M está no meio do caminho entre as coordenadas y das nossas extremidades A e B. Por isso que tanto x quanto y são calculados através de média aritmética das coordenadas das suas extremidades. Entendido, sim ou não? Sim. Beleza. Beleza. Inclusive, meus queridos, essa ideia aqui, ela vai ser estendida num próximo item, onde eu posso depois colocar esse ponto M em qualquer lugar do meu segmento, não necessariamente dividindo ao meio. A gente pode dividir em qualquer proporção. Qualquer proporção. E nós vamos até usar a ideia de PA para isso. Porque, por exemplo, se eu tenho um segmento qualquer, um segmento de coordenadas A e B, extremidades A e B, e eu coloco um ponto aqui qualquer, e digo que esse ponto divide o meu segmento, por exemplo, na proporção de 2 para 5, ou seja, 2 partes para 5 partes. Então, quando a gente for enxergar isso no nosso plano cartesiano, a gente pode até usar a ideia de PA, que é o seguinte: bom, eu tenho uma coordenada inicial, x de A, tenho uma coordenada final, x de B, e eu quero achar a coordenada x desse ponto P. Se foi dividido na proporção de 2 para 5, é porque no total nós temos 7 partes. Confere, concorda isso comigo, sim ou não? Sim? Sim. Ótimo. E aí o meu ponto x, a minha coordenada x do ponto P, é como divide em partes iguais, divide em partes iguais também no eixo x e no eixo y. Então, é como se a gente tivesse aqui uma PA, já que sempre progride da mesma quantidade, onde nós teríamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos na nossa PA. E eu quero descobrir quem seria o terceiro, ó, porque eu tenho A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8. E eu quero saber quem é o terceiro termo. Então, quando a gente não dividir o nosso segmento ao meio, dividir em qualquer proporção, a gente pode, tanto no eixo X quanto no eixo Y, porque calcula-se da mesma maneira, usar o conceito de PA. Ou então, simplesmente, verifique em quantas partes o seu segmento está dividido, verifica qual é o tamanho total do segmento, e desse tamanho total você divide em 7 partezinhas, que é o total que a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você tem o tamanho de cada parte. E aí você consegue descobrir o valor do XP. O mesmo você pode fazer para o YP. Entende essa ideia de divisão em partes, não necessariamente num ponto médio? Sim ou não? Sim. Beleza, nós vamos fazer na nossa próxima aula, que eu creio que não tenho muito mais tempo, não tenho muito mais tempo, ok? Mas a gente, com esses elementos, distância entre 2 pontos, ponto médio de um segmento, reconhecimento do quadrante onde um ponto se encontra, e essa ideia de divisão de um ponto em partes proporcionais, não precisa ser exatamente ao meio, a gente consegue muito bons conteúdos, bons exemplos, exercícios para a gente trabalhar com esses elementozinhos. Beleza? Mas vou enviar para vocês essa semana, não só essas anotações, como as questões que nós vamos trabalhar na nossa aulinha de sexta-feira. Joia? Meus queridos, é isso por hoje. Deixa eu encontrá-los aqui novamente. Obrigado, fiquem com Deus. Sexta-feira a gente se encontra e continua falando um pouquinho mais de geometria analítica. Valeu, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.